Tenho para dizer para os irmãos nesta noite, o Salmo 46 da palavra. Creio que todos aqui já leram este salmo, ou já decoraram este salmo, e ele nos traz grandes verdades. Nós, como cristãos, como servos de Deus, como os discípulos do Senhor, é um salmo que inspirou muitas pessoas ao redor da história do mundo, que consolou corações que estavam abatidos, tristes, angustiados pelos problemas da vida. É um salmo que inspirou Martim Lutero quando escreveu o hino Castelo Forte, na época das perseguições daqueles que falavam das verdades da palavra de Deus. Este salmo, ele fala de um Deus conosco, o Deus Emanuel. E quando nós lemos este salmo, nós temos que entender e compreender quem é esse nosso Deus. Interessante que, ao meditar neste salmo, eu aprendi muito mais coisas que eu já sabia dele. Mas ele me ensinou e nos ensina, quem lê este salmo, e muitas das vezes nós lemos a Bíblia, entendemos a Bíblia, sabemos do que a Bíblia está dizendo, mas nos momentos da nossa vida, nós muitas das vezes esquecemos dessas verdades. Que Deus é conosco, que Ele é o Emanuel. Este salmo, ele diz que Deus é o nosso refúgio. Este Deus tem sido o seu refúgio? É uma pergunta que eu faço, irmãos. Porque refúgio é onde o local que nós nos escondemos. É o local onde nós nos colocamos protegidos de qualquer coisa que vier sobre nossas vidas. É mesmo quando você está em um perigo e entra dentro de um local que você está seguro. O perigo está do lado de fora, mas você não sai daquela segurança. Você não tem dúvida de que aonde você está seguro. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de mim, do povo de Deus, da igreja do Senhor, neste mundo que nós estamos vivendo. Eu dividi esse salmo em 3 partes, do versículo 1 até o 3, do 4 ao 7 e do versículo 8 ao 11. Interessante que esse salmo fala da segurança do Senhor, e também fala lá no final, nós vamos ver, da segurança que vamos ter lá no milênio, quando estivermos com o Senhor. Os 3 primeiros versículos dizem assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Bem presente nas tribulações. Você entende o que é tribulação? Você já tem passado por tribulações? Você já passou por tribulações? Você está preparado para entrar em alguma tribulação? Quais tribulações enfrentamos neste mundo? Eu coloquei uma primeira aqui: as enfermidades. Podemos estar com a nossa vida serena, tranquilos, tudo certo na nossa vida, trabalho, emprego, recursos, mas acontece algo conosco mesmos
ou com alguém. Uma enfermidade. É luta. Interessante que no Salmo 103, no versículo 3 e 4 diz assim, olha que interessante, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Interessante, o salmista coloca enfático, que sara, dá a ideia que ninguém fica doente, que já vem a doença, já são logo sarar, mas não é bem assim. Agora interessante, o que o versículo 3 diz? Aquele que perdoa. Interessante, que me chama a atenção, irmãos, que o perdão vem antes de algo que Deus possa fazer. Interessante, diz aqui, o físico tem estreita relação com o espiritual, perdão e cura. E ele diz, quem da cova redime a tua vida. Então, neste mundo, nós morremos. Se Ele vai redimir a minha vida da cova, eu posso ir para o túmulo. Ou, se o Senhor vier agora, nós seremos transformados, e de coroa de graça e misericórdia. Qualquer cura na vida de um cristão tem origem na graça de Deus. Vamos reconhecer e agradecer. Esse problema de cura diz o seguinte, cura. Primeiro, toda cura genuína provém do Senhor. Ele é a segurança que nós temos que ir. É o abrigo que nós temos que buscar. É nele que está estas coisas. O Senhor cura todos os tipos de doenças. Cura por meios naturais e por milagres instantâneos. Nós vemos, na minha família, tem pessoas, faz parte da minha família, estava com a vida tranquila, tudo bem. Foi fazer um exame, constatou um nódulo nos seios. A pessoa esmoreceu. Mas graças a Deus que ela tem o temor a Deus. Ela viu que ela vai buscar na medicina, e a medicina, Deus pode abençoar e curar, porque a graça de Deus está em todo lugar. Por isso Ele deu sabedoria aos homens, porque toda a cura vem do Senhor. E ela está mais agora aceitando, mas no início foi um transtorno. Isso acontece com qualquer um de nós. No reino milenar, Ele curará todas as doenças de seus servos. Então nós vemos aqui que o nosso refúgio tem que ser no Senhor. Interessante que no versículo 2, ele nos chama a atenção, portanto não temeremos. Irmãos, como é difícil isso, quando algo está acontecendo, algo vai acontecer. É algo que acontece agora, amanhã, depois, e todos nós estamos sujeitos a essas coisas. E a palavra nos chama a atenção no versículo 2, diz, portanto não temeremos. A palavra está dizendo para nós que somos seres humanos e temos as nossas fragilidades, as nossas limitações. Por isso que nós temos que ter a palavra e entender que o Senhor é o nosso refúgio. O que tememos? Aí nós vemos a instabilidade da natureza. E diz lá no versículo 2, ainda que a terra se transtorne, isto é, quando as montanhas se moverem, ou tremerem, ou balançarem, ou resvalarem. Talvez isso não aconteceu perto de você, mas pessoas no mundo passam por isso. Cristãos ao redor do mundo já passaram por isso. Em algum lugar a terra tremeu, a casa desabou, abriu um buraco, morreu pessoas. Isso é comum no mundo. A terra e as montanhas são consideradas pelos homens como símbolo de estabilidade. Grande terror se segue quando elas dançam. Porém, quando o que é mais estável se torna instável, não deveria haver temor por causa da estabilidade de Deus?
Está dizendo que a terra pode tremer, pode mover, as montanhas podem se desmanchar, mas Deus é estável. Ele é a segurança. Ele é o porto seguro. E no versículo 3, continua dizendo o salmista: instabilidade das nações. Nós vemos em todo o mundo enfermidades assolando os seres humanos. Cada dia aparecem pestes, doenças diferentes. Nós vemos tremores de terra. Graças a Deus que o Brasil não tem. Nós estamos em cima de uma plataforma de terra grande. Mas há países que ficam em cima de uma fenda. Na crosta terrestre sempre tem abalos e pessoas morrem. Há lugares no mundo que há os cataclismas de águas. Nesses dias que a maré esteve alta, aí fiquei sabendo que na praia de Copacabana, uma pessoa falou comigo, não vi na notícia, o mar, a praia, ficou um barranco que tirou de terra lá na praia de Copacabana, aquela tranquila, lisa. Um buraco lá de todo tamanho, uma barreira. O governo vai ter que aterrar, vai gastar dinheiro com aquilo. Olha o poder que tem a água, o poder que tem a terra nos seus movimentos. Essa é uma ilustração da poderosa ondulação e poder destrutivo das enchentes. Elas não desgastarão as fortificações protetoras de Deus. Lembro-me anos passados lá naqueles países da Indonésia, quando houve aquele tsunami que passou e levou as pessoas. Muitos viram a água do mar se afastando e não entenderam quando ela retornou aquela onda e varreu, quantas pessoas morreram. Mas nem tudo isto abala as fortificações protetoras de Deus. Imagine os montes como símbolos de impérios ou cidades e as águas como nações. Os alicerces da sociedade se desmancham, reinos caem e se desintegram. As nações do mundo se agitam num tumulto político, econômico e social, de intensidade nunca antes vista, que abarca o mundo inteiro. Cada dia nós vemos uma revolução social no mundo. Agora nós vemos na Coreia, lá na China. Os povos estão inquietos. O mundo político está inquieto. Uma palavra de um presidente muda certas coisas. Mexe com coisas que assustam todo mundo. E o econômico? Como abala as pessoas? Ainda que as piores tragédias sobrevenham, não há motivo para tremer, pois Deus está conosco. Nada a temer. Então, nesses 3 versículos, o desafio de confiarmos em Deus. É um desafio para cada um de nós. Para mim e para nós que estamos aqui e para todo o povo de Deus. É o desafio de confiar em Deus. Este é o momento de confiar em Deus. De saber que Ele é o refúgio. Que Ele é o socorro bem presente. E que nós temos que estar neste refúgio cada dia. Amém? O versículo 4 a 7 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Interessante, né? Que Jerusalém não tem rios que passam dentro da cidade. Mas tinha um aqueduto, né? Mas aqui está dizendo, esse rio é o Senhor, né? A água de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha, irmãos, ele está dizendo de uma cidade.
Está dizendo: brama nações, reinos se abalam e faz ouvir a sua voz a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, nosso refúgio. É essa posse que temos que ter. É a palavra que está dizendo. Algo inspirado por Deus, através do seu Espírito. Foi escrito aqui este salmo, para nós vermos isto. O verso 4 nos diz que Deus é representado como fundador e o refrigério da vida, além de transbordar de misericórdia e bondade. O Deus que nós cremos é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade. Ele nos olha, Ele sabe, Ele conhece cada uma das nossas lutas, das nossas dificuldades, e nós devemos confiar nele. O versículo 5 nos diz que é noite para o povo de Deus, mas a alva não tardará, e Cristo tornará seu lugar e se mostrará forte a favor dos seus. Mesmo que a terra se transtorne, os montes se abalem, que as enfermidades venham, Deus está conosco, Ele é a favor de nós, estamos nele e Ele em nós, para nos proteger. No versículo 6 e 7, Deus nos fala em sua ira, que virá do céu para esmagar toda insubordinação e rebelião, e para reinar com justiça e paz. Nós vemos que no versículo 6 e 7, Deus já nos fala que toda insubordinação, toda rebelião será desfeita. Estes versículos antevê a grande tribulação. Olha, eu nunca tinha visto e entendido isto aqui neste salmo. Ele falando que verá uma grande tribulação para este mundo. E nessa grande tribulação, quando nós vemos lá em Tessalonicenses, que o Senhor nos dá a palavra que Ele vai nos guardar nas provações daqueles dias. O Senhor nos guarda, irmãos, Ele é o nosso seguro. Pode vir grandes coisas. Quando a terra será transtornada por catástrofes naturais, inquietação política, guerras, pestes e aflições inconcebíveis. Nós podemos estar passando por isso, mas as coisas vão se volumar cada vez mais. Aquele que é infinitamente exaltado, também se faz intimamente próximo. Deus está sentado acima na sua glória, mas Ele é próximo de cada um de nós. Ele mora dentro de nós através do teu Espírito Santo. E esse Espírito nos leva a entender estas coisas, que somos guardados pelo Senhor. E diz que está conosco a cada passo do caminho, e é o nosso refúgio infalível em todas as tempestades da vida. O versículo 4 a 7 nos chama a atenção. É o Senhor entronizado, está na direção de todas as coisas. O segredo da confiança. O Senhor está entronizado, está na direção de todas as coisas. Deus sabe, Deus nos conhece. Quando a Bíblia diz que os cabelos da nossa cabeça, Deus os sabe de todas elas. Não quer dizer que Deus está contando cabelo de ninguém. Porque Deus é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele está em todo lugar, Ele está aqui entre nós, está em nós. Ele nos conhece. O Senhor sabe quando nós levantamos, quando nos deitamos, quando nós caminhamos, por onde nós andamos. Será que nós poderíamos enumerar quantas bênçãos o Senhor já nos deu até aqui em nosso viver? Quanta proteção já nos veio, sem mesmo nós sabermos? O segredo da confiança é saber que Ele está entronizado. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Amém? O versículo 8 a 11 diz assim: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Que assolações? Passou a grande tribulação. O Senhor guardou os seus santos. Ele põe termo à guerra, o fim à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
O mundo pode estar inquieto, irmãos. Ao nosso redor pode haver inquietação, mas no nosso coração a palavra nos exorta a nós: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Mas como é difícil aquietar dentro de um barco no mar revolto. Senhor, o Senhor está dormindo, não está vendo o mar. E Jesus, com apenas uma palavra: aquieta-te, mar. Nós podemos estar passando por vale escuros. Isso é normal enquanto estivermos aqui, porque o Senhor vai nos fazer passar e vamos sair muito melhor lá na frente. Muito mais enriquecidos. Muito mais entendendo dessas coisas. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Irmãos, tem muitas pessoas com depressão, depressivos, angustiados, porque não aquieta. O refúgio deles não está sendo plenamente em Deus. É muito sério. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Yahvé Sabaoth. O Senhor dos exércitos, aquele que ordena todas as coisas. No versículo 8 diz: para todos os lados que olhamos, vemos os restos de seus inimigos derrotados. Irmãos, como cristãos, os nossos inimigos estão ao nosso redor e estão derrotados por Jesus. Vemos o tumulto e os cataclismas cessaram. Aqui já fala que o milênio passou. No verso 9, o príncipe da paz está entronizado. A guerra cessou em todo o mundo. Um dia veremos isso. No verso 10, a voz de Deus ecoa para todos os habitantes da terra, garantindo a supremacia do Senhor. Todo medo é acalmado, toda ansiedade é serenada. Seu povo pode descansar. Ele é Deus. Yahvé é Deus. Olha que coisa linda. Todo medo é acalmado. Quando nós cremos nessas coisas, todo medo é acalmado, toda ansiedade é serenada. A palavra nos chama a atenção. Não podemos acrescentar um côvado à nossa vida. Um côvado. Se o meu braço der 40 centímetros, é em torno de 40 centímetros. 40, 45 centímetros. Você não pode acrescentar nada disso na sua vida. Toda ansiedade é serenada. O seu povo pode descansar. Ele é Deus. Quando vier as dificuldades, os problemas na nossa vida familiar, pessoal, ao nosso redor, vamos entender que Ele é Deus, Ele cuida de nós. O verso 11 diz: não importa o que aconteça, o quão densas sejam as trevas, o cristão pode dizer com toda a confiança e com todo o destemor: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, esta é uma verdade que jamais deixemos de estar diante dos nossos olhos, dentro do nosso coração. Muitas das vezes nós lemos a Bíblia, meditamos na Bíblia, mas no momento da dificuldade a Bíblia foge de nós. A Bíblia é o nosso refúgio, é a palavra de Deus. Assim nós cremos. Outros não sabem porque negligenciam a palavra. Este é um livro, irmãos, que tem que ser lido, como diz no Salmo, de dia e de noite, meditar nele. Porque quanto mais meditamos, mais Ele vai nos mostrar quem é este Deus. Eu fico às vezes preocupado, uma pessoa viaja para tão longe, e quando ele abre a mala de viagem, a Bíblia não está ali. Eu já presenciei isso. Eu só saio de um país para o outro, mas a Bíblia não está dentro. Será que a Bíblia pesa 1 quilo, vai atrapalhar mais 3 cuecas, 10 cuecas que vai trazer?
ou seja, que tipo de roupa que for. É triste. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se aquele que comanda os exércitos do céu está ao nosso lado, quem nos pode derrotar? Quem, irmãos? Quem? É isso que nós devemos pensar no dia a dia. Se Deus é conosco, quem nos pode derrotar? O inimigo já está derrotado pelo sangue de Jesus. O Deus do indigno Jacó é fortaleza na qual podemos encontrar refúgio em meio às tempestades desta vida incerta. Olha, interessante, o Deus de Jacó. Quem era Jacó? E nós também não somos muito melhorzinhos do que Jacó, não. Suplantador, enganador, um monte de coisa. E a Bíblia diz que era Deus de Jacó. Com minhas todas fraquezas, problemas, pecados, mas Deus é Deus de Eli, Deus de Derones, Deus de Rogério, Deus de cada um de nós, aqui de José e de Marias, de cada um de nós. Ele é o nosso Deus, nós temos que ter essa confiança. Se Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Tudo pode vir sobre nossas vidas. A nossa casa pode ser destruída por um terremoto, por um maremoto, mas nós não seremos atingidos. Mas se formos atingidos, como diz lá no Salmo 103, o Senhor nos resgatará de onde nós formos. A nossa vida é eterna, não é apenas esse mero torrão aqui. O torrão passa e vai tudo passar, mas aqueles que confiam no Senhor e na palavra do Senhor permanece para sempre. Haverá paz na terra. É a vindicação da confiança. Amém? Eu dividi o salmo em 3 partes. A primeira vindicação, o desafio da confiança. Deus desafia você a confiar nele. E Deus é um Deus que não decepciona. Não decepciona para mim nem para você. Nós temos os exemplos ao redor do mundo. Confiar no Senhor. O segredo da confiança. Nós temos o segredo, irmãos. Foi o Espírito Santo nos deu essas verdades. Não tem nada oculto para nós acerca de Deus. Nós temos a Bíblia que nos revela cada dia mais desse Deus. Nós ouvimos o irmão aqui falar de Lucas. Essas palavras jamais vão sair do coração dele. Assim é a palavra do Senhor. E diz aqui a vindicação da confiança. Vamos vindicar isso, Senhor. Interessante que eu achei um escrito de Florence Wills, que diz assim: aquieta-te, a amanhã já vem, a noite chegará ao fim. Confia em Cristo, tua luz, teu amigo fiel, e sabe que Ele é Deus, cuja perfeita vontade faz tudo cooperar para o bem. Olha para o alto e aquieta-te. Que coisa linda. Eu peguei aqui algumas palavras, fiz um meandro, dizendo: aquieta-te, chegará ao fim. Confia em Cristo, teu amigo. Ele é Deus, perfeita vontade, que coopera para o bem. Aquieta-te. De todas as maneiras que a gente fazer aqui, a gente vê um Deus na palavra desse irmão Florence Wills, que pode ser um cântico, pode tornar-se um cântico, só colocar umas notas aqui e algum movimento. Que coisa linda. Então, lembremos disso, irmãos. O Salmo 46, que fique gravado no seu coração e no meu coração. Se amanhã pela manhã você souber de uma notícia triste, absurda, de algo que te estremeça, lembra que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A gente ler é lindo, maravilhoso, mas viver isso aqui somente pelo Espírito Santo de Deus,
pela graça de Deus, porque nós somos humanos e Deus nos conhece, mas a nossa base e o nosso alicerce está em Cristo. Ele é a nossa rocha. Amém? Glória a Jesus.